O plano B, cirurgia e o tratamento da síndrome de falha cirúrgica. Eu vou falar sobre esse tema hoje de uma forma bem sucinta para ficar bem claro para você que é paciente, que está em tratamento da dor, mas que ainda não resolveu o seu problema, porque existem alguns fatores que perpetuam, existem alguns fatores que atrapalham seu desenvolvimento no tratamento e existem alguns fatores que realmente determinam que você vai ficar com essa dor por muito tempo. Então, vamos lá. Recentemente eu estava assistindo um filme chamado Batman, O Cavaleiro das Trevas Ressurge. E dentre os diversos personagens do Batman, ele é treinado por uma Liga das Sombras, né, que é comandada por Ra's al Ghul, que é um deus da Liga das Sombras e por aí vai. E um dos membros dessa Liga das Sombras coloca o Batman dentro de um buraco imenso, onde tem vários prisioneiros lá, e o Batman fica tentando subir, fazendo escalada pelas pedras, e ele vai com a corda, né, amarrada no tronco, e essa corda amarrada no tronco seria para caso ele falhe nesse salto para alcançar uma pedra para sair desse buraco. Caso ele falhe, ele cai, e ele caiu várias vezes. A corda vai estar no tronco dele e vai impedir a queda dele no chão. Ele vai tomar porrada, né, o solavanco, e vai tomar e vai ter um machucado, porque o corpo dele vai bater nas paredes desse buraco, mas ele vai continuar vivo, né? E o que é que o Batman tem a ver com o plano B e o tratamento da síndrome de falha cirúrgica? Você, quando está buscando um tratamento para dor, você vai no médico por convenção. Não é porque o médico é o melhor dos profissionais para tratar dor. É porque existe uma cultura onde o médico sabe mais que todo mundo. É uma profissão super valorizada e super importante, super útil. E aí você vai no médico. E o médico, ele é treinado num modelo chamado patoanatômico. Esse modelo patoanatômico, ele fala o seguinte para você. Ele fala assim, ó: você só tem dor se tiver doença, lesão ou inflamação. Se ele fez exame de sangue e não detectou inflamação, se ele fez exames de sangue complementares e não encontrou a doença, você tem uma lesão em algum segmento. E aí o que a ressonância vai mostrar? A ressonância vai mostrar um abaulamento, uma degeneração, uma discopatia degenerativa, uma hérnia de disco e por aí vai, beleza? Paralelo a isso, você recebe esse diagnóstico e você já está tentando um tratamento conservador, que é o tratamento da fisioterapia convencional. Você faz uma série de alongamentos, fortalecimentos, treinos de equilíbrio em plataformas instáveis, chamado propriocepção. Você faz vários aparelhos de eletroanalgesia, como por exemplo TENS, ultrassom, infravermelho, ondas curtas, micro-ondas, laser e por aí vai. Você faz manta térmica, os caras botam bota de compressão pneumática em suas pernas para melhorar o retorno venoso. Os caras fazem acupuntura e você não está melhorando, beleza? E aí quando você volta no médico com a prescrição, tendo utilizado a medicação que ele mandou e não surtiu efeito, qual é a próxima opção que o médico tem? Olha, eu já dei medicação analgésica, não melhorou. Eu já dei medicação anti-inflamatória, não melhorou. Eu já dei medicação antidepressiva, porque existem alguns antidepressivos específicos que agem no tratamento desse tipo de dor, e você não melhorou. Eu já dei opioides que é uma classe de medicação analgésica ultra forte, e você não melhorou. Bom, o médico fez um procedimento chamado bloqueio. Você saiu do centro anestésico, depois de ter feito o bloqueio transforaminal epidural, saiu do centro anestésico, do centro cirúrgico, sem dor praticamente, ficou 2 dias sem dor, maravilhoso. Nossa, era isso, por que eu não fiz antes? 72 horas depois, 15 dias depois, a dor volta. E aí você volta no médico, depois de ter falhado em várias fisioterapias, vários RPGs, depois de ter feito pilates, depois de ter feito 10 sessões de quiropraxia, 6 sessões de osteopatia, umas 30 sessões de acupuntura, você volta no médico e reporta isso a ele. E o que é que o médico vai falar para você? O médico vai falar o seguinte: Você já tentou analgésico, anti-inflamatório, antidepressivo e opioide, não melhorou.
Você já tentou fisioterapia, acupuntura, RPG, pilates e não melhorou. Você já tentou osteopatia, quiropraxia e não melhorou. A gente tem que operar, porque a sua ressonância está mostrando uma hernia de disco L4, L5, uma hernia de disco C6, C5. A gente já fez um bloqueio transforaminal, você teve uma melhora aparente, mas depois não continuou. E aí o que acontece? Ele vai tentar te operar. E você realmente, com todo esse discurso ultra coerente, você vai querer operar. Porque afinal você já tentou de tudo, né? E, pessoal, existe uma coisa que eu tava contando no filme do Batman que é super importante para você entender. O Batman, quando ele não conseguiu sair, se você não pegou essa analogia, volta pro início do vídeo, volta pro início do podcast que você vai entender. O Batman, enquanto ele tava com a corda amarrada para tentar fazer aquela escalada e sair do poço, que era uma verdadeira prisão na vida dele, ele tinha um plano B. E a mentalidade dele tava assim, ó: se der merda, eu caio, mas a corda me segura e eu não morro. O plano B no tratamento da síndrome de falha cirúrgica são os diversos tratamentos que são refratários em sua vida. Você operou e não melhorou. Agora você tem que parar de buscar por especialidades. Porque as especialidades são o seu plano B. Ora, eu vou tentar acupuntura ali. As especialidades não é que elas são o seu plano B, mas entenda a analogia. Eu vou tentar acupuntura ali, mas se não melhorar, eu faço cirurgia com dor total. Eu vou tentar osteopatia ali, mas se não melhorar, eu faço cirurgia com dor total. Você tá com um comportamento, você tá com uma característica que a gente chama assim, ó, controle de loco externo. O controle de loco externo acontece quando um indivíduo atribui um resultado que é dele ao outro. Então, eu tenho a expectativa que Caio me melhore. É completamente diferente de eu ter o controle de loco interno. Eu tenho a expectativa que Caio me diga o que fazer para que eu melhore. Você entende como muda tudo? Muda, o seu mindset é setado para uma única alternativa. Você não tem mais plano B. Não à toa que o Batman começou a escutar aquela história de um médico daquela prisão, e o médico contou a história de uma criança que conseguiu escalar e pular o poço, e foi o único que conseguiu fugir daquela prisão, que era um verdadeiro inferno nesse filme, né? E o Batman perguntou, mas como ela conseguiu? E aí o médico falou assim, ela escalou sem a corda. Você entende a diferença? A escalada sem a corda para o Batman teria apagado completamente o plano B. Então, se ele não alcançasse, se o salto não fosse o suficiente, se a apreensão palmar não fosse suficiente para pendurar o corpo dele na pedra, para ele conseguir fugir daquela prisão, ele morreria. Então, no momento que ele escalou sem a corda, ele só tinha uma opção: se livrar daquilo ali, fugir daquilo ali. Você entende? Então, é muito importante que você entenda isso, sabe por quê? Porque quando você está em tratamento com a gente e você está ao mesmo tempo fazendo tratamento com outra situação, por exemplo, de falha cirúrgica, continuando. Tivemos um probleminha de conexão aqui, mas vamos continuar com a parte 2. Eu vou fixar os comentários aqui, para caso vocês entrem, vocês já saibam qual é o conteúdo desse podcast. Como eu estava falando, fazendo analogia com o filme do Batman, junto com um paciente que fez diversos tratamentos fisioterapêuticos, diversos tratamentos medicamentosos e não melhorou e acabou indo para a cirurgia, e essa cirurgia não teve resultado, é a hora desse paciente parar de procurar especialistas, porque pense um pouquinho comigo. Quando você procura um especialista em osteopatia, você vai receber osteopatia, mesmo que você não precise dela. Quando você procura um acupunturista, você vai receber acupuntura, mesmo que a acupuntura não seja eficiente para você. Quando você procura um quiropraxista, a mesma coisa. Quando você procura um médico intervencionista em dor, você vai receber bloqueio, vai receber risotomia, vai receber radiofrequência, vai receber terapias ablativas. Enfim, posso estar falando besteira aqui porque não é da minha área, mas o que eu quero que você entenda aqui
é que quando você procura um especialista, você pode não receber a técnica que você precisa. Quando você procura o clínico da dor, quando você procura o fisioterapeuta clínico, o fisioterapeuta clínico, ele detém diversas técnicas de terapia manual, de educação em dor, de movimentos específicos, de exercícios específicos. E esses exercícios são suficientes para fazer com que o paciente melhore. Essas técnicas vão ser selecionadas de acordo com a sua avaliação. É por isso que é importante você ir no clínico. E aí eu gosto de dar esse exemplo aqui, que é muito fácil de entender que uma crise de cálculo renal gere dor lombar. Nefrologistas recebem pacientes com dor lombar adoidado, porque todo mundo já ouviu falar de uma crise de pedra no rim causando a dor lombar, e é verdade. Existem pacientes que precisam fazer litotripsia em consultório com um nefrologista para extinguir aquele cálculo e melhora absurdamente a dor lombar, mas não é a grande maioria. Agora, qual que é o lance? Eu tenho dor na barriga, e a dor na barriga é no local do meu estômago. Logo, por causa que a dor é no local do estômago, eu procuro um médico gastroenterologista. O médico gastroenterologista, ele faz o quê? Ele faz uma endoscopia, pede alguns exames de sangue, te coloca o inibidor de bomba de prótons, coloca algum outro remédio específico para a sua condição, e quando você volta do exame, você tem uma gastrite enantiomatosa leve. Não é úlcera não, mas é uma gastritezinha leve, pode ser uma gastrite nervosa. Vê bem, o sintoma estomacal, quando é derivado de estresse e de ansiedade, ele não tem achado no exame de imagem, né? No exame endoscópico. As endoscopias digestivas altas, quando feitas em pacientes que nunca tiveram dores nos estômagos, encontram as mesmas gastrites que são encontradas em pacientes que têm dor de estômago. E aí você acha que resolveu, que achou o problema e que agora vai resolver. Então qual é o remédio? Você vai trocar esse inibidor de bomba de prótons aqui por esse daqui. Aí te passa o Nexus, que é um remédio boladão para estômago, que é caríssimo, você começa a usar. Só que você percebe que não melhorou. Aí do nada, você vai num clínico geral. E esse clínico geral chega para você e faz assim, ó, toma aqui o exame de sangue, eu fiz o seu exame clínico, você traz o exame de sangue, e o médico fala assim para você, olha, essa sua dor na barriga aqui é um cálculo renal. Vá pro nefro. Aí você começa a ir pro nefro. No que você começa a ir pro nefro, o nefro vai lá e faz uma litotripsia, extingue o cálculo renal e acabou sua dor lombar. Agora você entende, voltando no tempo, quando eu falei da história do filme do Batman? Você entende, voltando no tempo, quando eu falei para você que não procure o especialista? Procure o clínico, porque vê bem, enquanto esse paciente procurasse os especialistas, ele ia receber intervenções somente daquela especialidade. No momento que ele parou num clínico, o clínico fez um exame físico, fez um exame clínico, pediu exames complementares e interpretou a avaliação dele e chegou a um diagnóstico de pedra nos rins, de cálculo renal. Esse cálculo renal estava muito próximo de entrar no ducto colédoco, e se ele entrasse nesse ducto, provavelmente esse paciente teria infecções urinárias de repetição. Então, é muito importante entender isso, porque o plano B atrapalha tudo. O plano B seta na sua cabeça uma alternativa e automaticamente você tem alternância de atenção. Quando você tem alternância de atenção em duas coisas, você não faz nenhuma delas direito. Isso mesmo, mas Caio, eu não estou fazendo, é só uma alternativa. Não importa. Você percebeu que eu comecei a parte 1 dessa live com a televisão ligada e com a varanda aberta? Provavelmente não, porque você não viu aqui que a varanda estava aberta. Mas o que eu estava fazendo? Eu estava prestando atenção no troca de passes para ver a notícia esportiva. Eu estava prestando atenção em Amora para ver se ela estava cagando fora do tapetinho anti-higiênico, do tapetinho higiênico. E eu não estava dando praticamente atenção para você que está aqui ao vivo. A partir do momento que eu fechei a varanda e falei, Amora,
dane-se aí um pouquinho. Televisão, puf, desliguei um pouquinho. Eu comecei a entregar 100% da minha atenção a vocês. Então, pessoal, revisitando a parte 1 dessa live, enquanto o Batman estava escalando a parede para fugir daquela prisão e estava com a corda na cintura para caso ele não conseguisse, ele caísse e ele viesse a cair e a queda o matasse, a corda estava impedindo a morte. E faz todo sentido, é uma medida de segurança, né? Mas a partir do momento que o Batman falou, foda-se a corda, dane-se a corda, eu vou subir sem a corda e se eu não conseguir, eu vou morrer. A partir desse momento, ele extinguiu o plano B. E ao extinguir o plano B, ele conseguiu alcançar a pedra e fugir daquela prisão que era um poço ali absurdo. Então, faz sentido isso que eu estou falando para vocês? Enquanto você estiver fazendo o meu tratamento e fazendo vários outros tratamentos, você vai estar em alternância de atenção. Você vai estar recebendo técnicas que concorrem com as técnicas que eu passo. E quando eu falo concorrência, eu não estou falando concorrência de eu vou perder o paciente e vou deixar de ganhar o dinheiro dele. Não, não é essa a concorrência que eu faço. Se eu coloco um movimento para você e falo para você assim, ó, você precisa ir em Tatiana, você precisa ir em Joelma, você precisa ir em Flavinha, que são as psicólogas que trabalham com nossos pacientes, e você não vai, é uma escolha sua. Porque essa escolha terá uma consequência, cada escolha tem uma renúncia. Essa escolha vai fazer com que você tenha resultados limitados no seu tratamento. Entende? Agora, se você chega para mim e fala, Caio, eu não posso porque eu não tenho grana, eu só posso arcar com você um de cada vez. Um de cada vez não adianta. Grana não é o problema. Quantas faculdades de psicologia existem aqui em Salvador? Quantas faculdades de fisioterapia existem aqui em Salvador? Quantas faculdades de medicina? Várias, não é mesmo? Pois bem, você vai acordar cedo, vai ir até uma clínica escola da faculdade que você mais achar legal, Católica, Unifax, FTC, enfim, Unijorge, UFBA, UNEB, enfim, você vai para qualquer faculdade dessa e vai colocar o seu nome na lista para ser atendido gratuitamente por alunos do último semestre, supervisionados por um professor. Esse atendimento pelos alunos do último semestre muitas vezes é muito melhor do que esses tratamentos que vocês fazem por aí pelo plano de saúde. Então, o profissional que está lá, ele está querendo mostrar serviço para poder se formar, senão ele não se forma. Já o atendente do plano de saúde, geralmente ele está trabalhando por dinheiro. E aí ele tende a te entregar cada vez mais técnicas para poder somar procedimentos feitos em sua consulta para ele poder receber mais do seu plano. Não necessariamente te entregar o que é melhor para você. Entende? O que é que a Amora está comendo ali, meu Deus do céu? Eu preciso que você entenda essa estratégia, esse pensamento, porque a falha cirúrgica é real. 46% dos pacientes que submetem a cirurgia de coluna com dor há mais de 3 meses, a dor crônica, continuam com dor, é praticamente metade, é praticamente de cada 2 que operam, 1 continua com dor. Dor não é indicação de cirurgia. Existe um conjunto de sinais e sintomas que fazem você ter indicação de cirurgia. Então, exemplo para dor cervical. Você tem uma dor excruciante no pescoço que irradia para seu braço, ultrapassa a linha do cotovelo e dá fraqueza na mão. Não é fraqueza de você ter sensação de fraqueza, não. É fraqueza de você tentar carregar o controle da sua TV e sua mão não conseguir ter força para segurar e o controle cair no chão. É deixar cair copo no chão o tempo todo, entende? Isso é a perda de força que eu estou falando. Paralelo a isso, você tem dormência e formigamento nos braços, e essa dormência e formigamento nos braços, ela é progressiva, ela está cada dia pior. Não existe você, eu estou com crise há 1 mês, mas há 2 dias atrás eu estava muito bem, há 3 dias voltou. Ontem voltou. Eu tenho crise há 2 meses. O primeiro mês foi muito ruim, o segundo mês tá dando para tolerar, mas ainda tá ruim. Não há essa variabilidade na intensidade do sintoma, na severidade do sofrimento, nem no nível de incapacidade. Quando eu falo que essa dormência, essa dor, essa piora é progressiva,
Eu tô falando de você tá pior no dia 2 do que no dia 1. Eu tô falando de no dia 15 de crise, você está pior do que o dia 14. No dia 17 você está pior, mas muito pior que o dia 15. Você tá vindo em uma linha de pior ao longo do tempo, sem oscilação de melhora ou estabilidade. Isso é a piora progressiva. Caio, eu tenho essa piora progressiva, eu preciso operar? Não necessariamente. Você precisa ter o formigamento e a dormência com a dor excruciante, incapacidade alta no questionário, somado à perda de força progressiva. Você pode ter incontinência urinária ou fecal, febre junto com a dor, perda de peso sem motivo, ter sofrido trauma, queda ou acidente. Enfim, você tá... E somado a tudo isso, você tá num quadro que não tem resposta a movimento. Basicamente, tudo que a gente faz com você, você agrava. E aí você volta para estaca zero com 24, 72 horas, quando a gente tenta mexer em você de novo, você agrava, você não encontra posição de alívio. Então, essas são indicações de cirurgia. Não são todas juntas. Se tiver 3, 4 desses sinais, somado à ausência de resposta ao tratamento da fisioterapia musculoesquelética, eu mesmo como fisioterapeuta eu vou dizer para você, olha, realmente o seu caso não está tendo resposta a movimento, tudo que eu faço em você agrava, infelizmente, cerca de 1 a 2% dos casos precisam de cirurgia e eu acredito que o seu caso merece uma avaliação. Por que eu falo merece uma avaliação? Porque eu já mandei paciente com pé caído, crise de dor lombar, dor irradiada na perna, abaixo do joelho, perda de força na ponta do pé, ao ponto de o paciente andar mancando para não arrastar o dedão do pé no chão. Eu já mandei paciente assim para ortopedista, para neurocirurgião, e o neurocirurgião falou, não, eu não te opero antes de 6 semanas. Volte para lá e vá fazer sua fisioterapia, porque ainda está muito cedo para você operar. Eu entendo que você está com dor, vou te passar um analgésico aqui. Tome aqui tudo isso, enquanto você estiver com dor, continue tomando, não tenha medo. O efeito colateral que tem é muito pequeno, você vai ficar sonolento e por aí vai. Mas tome isso aí e vai para sua fisioterapia, porque se eu te operar e você não me resolver, não melhorar, como é que vai ser o processo? Então, olha que médico sensacional. Esse médico devolveu o paciente para mim e a gente fez o tratamento. É claro que se eu achei que era para operar e o médico falou não te opero até determinado tempo, vá para a fisioterapia, é óbvio que a minha confiança estava muito maior ao receber esse paciente de volta. E ao receber esse paciente de volta, a gente começou a colocar eletroestimulações com técnicas de transmissão de força e realmente aquele pé que estava caído por causa da inibição neurogênica, que é provocada por uma compressão de nervo real na coluna, não deixa o paciente levantar a ponta do pé, começou a levantar. Progressivamente os dedões começaram a levantar, daqui a pouco o antepé começou a levantar, daqui a pouco ele começou a recuperar a dorsiflexão, da 4ª para a 5ª semana ele já estava muito melhor, com a claudicação muito mínima, o mancar dele estava muito melhor, e esse paciente não operou, e eu estou falando isso para você porque ele poderia ter caído numa síndrome de falha cirúrgica, afinal, praticamente de cada 2 que operam, um continua com dor. Então, a história do filme do Batman é para fazer essa analogia, pessoal. Eu tô fazendo tratamento com o Caio aqui, mas eu vou no osteopata também. Você tá alternando a atenção e não tá se dedicando 100% a nada. Eu tô fazendo tratamento com o Caio aqui, mas se não funcionar, eu vou lá pro cirurgião, porque eu acredito que... Gente, o cachorro tem 4 meses só. Rapaz... Que isso? Meu Deus do céu, ela vai comer o tapete anti-higiênico. Enfim. Então, pessoal, essa analogia, essa alternância de atenção vai fazer com que você não entregue 100% de dedicação ao meu tratamento. Faz sentido? Se você acredita que a cirurgia é a salvação da lavoura porque você vai tirar a sua hérnia da coluna, vai remover sua hérnia e isso vai melhorar a sua dor, você não entrega 100% do que eu peço. E aí você pode ir para a cirurgia e pode não melhorar. E outra, a cirurgia, ela não devolve a capacidade funcional.
Você pode até diminuir a dor, você pode até controlar a sua dor, mas o restabelecimento da função do membro inferior, o restabelecimento do movimento normal da ponta do pé, que vai fazer com que você não manque e chame tanta atenção no ambiente social do seu convívio, isso a cirurgia não devolve. Quem devolve isso é o fisioterapeuta musculoesquelético. Então, operando ou não operando, você vai ter que passar por mim. Então não é bom, não seria melhor, não seria mais adequado que você passasse por mim antes para tentar não operar, e caso tivesse que operar, mesmo passando por mim antes, o seu pós-operatório fosse muito mais rápido porque você fez a fisioterapia pré-operatória? Não faz sentido isso? Então, agora eu quero transferir essa conversa para os fisioterapeutas, porque são vocês que espalham a minha voz, os meus princípios, a minha mentalidade, o meu modus operandi de atender os pacientes nos 4 cantos do país. E eu falo a mesma coisa para vocês que eu falo para os meus pacientes. Enquanto vocês estiverem em alternância de atenção dentro do meu curso e dentro de outros cursos, vocês não vão entregar 100% do que eu te peço. Seus resultados serão limitados. Então, se você está dentro do programa BExpert, do programa Spine, do programa LBP, mas está misturando com o programa de 3 letras YBD, CKJ, ATM, com todos os cursos de 3 letras do mercado, você não está se dedicando como deveria ao meu programa. E aí eu nem falo para você, então não é hora de entrar no meu programa. Eu não te falo isso não. Eu te falo para me dar o benefício da dúvida. Entra no meu programa, assiste um pouquinho para ver se faz sentido. Fazendo sentido, para tudo que você está fazendo. Muitos alunos estão completamente atrasados dentro do programa. Completamente atrasados porque estão, sei lá que porra que estão fazendo. Tô fazendo uma mentoria de não sei o que, tô fazendo um curso de desenvolvimento pessoal de não sei o que, tô fazendo não sei o que, tô fazendo não sei o que. Escolhe, velho, custou dinheiro, custou muito caro. A não ser que você tenha esse dinheiro, esse dinheirama pra me dar todo ano de boa e ficar sem fazer as coisas que eu peço pra fazer. Enquanto você estiver alternando entre meu curso e os outros, você não vai ter o resultado. Porra, eu vendi o curso para um aluno que tinha 6 mil de faturamento há 8 meses atrás. 8 meses atrás. E aí, seu faturamento mudou? Nada, Caio, continua 7, 8 mil. Peraí, deixa eu olhar seu Instagram aqui. Aí vou olhar o Instagram. Não fez nada do que eu peço pra fazer. Nada. Absolutamente nada. Deixa eu procurar seu canal do YouTube aqui. Não fez nada. Vem cá, você tá fazendo algum outro curso? Tá fazendo outro curso? Ele falou não. Só que ele mentiu pra mim, porque eu passo nos stories de vocês direto. E eu vi que ele estava fazendo um outro curso e eu conheço que curso é, e a metodologia é diferente da minha, e eu tenho certeza que ele vai bugar dentro do meu programa por causa desse outro curso. Existe uma coisa chamada fator novidade que faz vocês comprarem um bocado de merda no mercado. Assim como os pacientes fazem os pacientes comprar um bocado de tratamento michuruca que não funciona para nada, por causa do fator novidade, do fator inovação. E às vezes não é de inovação que você precisa, às vezes é do feijão com arroz básico e muito bem acompanhado. Se a gente for fazer uma analogia nas artes marciais, como karatê, ninjitsu, judô, jiu-jitsu, kung fu, você vai ver que existe uma graduação. Essa graduação vai de faixa branca, amarela, vermelha, verde, roxa, marrom, preta no karatê, né? Na verde, se você é de menor, ainda tem verde de primeiro dan, de segundo dan, de terceiro dan. Na preta, primeiro dan, segundo dan, quarto dan, quinto dan e por aí vai. Por que eu tô te falando isso? Porque, cara, quando você chega na faixa preta que você acha, agora eu sou o cara do karatê, eu sou o cara do kung fu, eu sou o cara do ninjitsu, do jiu-jitsu, você descobre que o faixa preta, além de ser o faixa branca que não desistiu, né? Você, paciente, que controlou a dor agora, você chegou à faixa preta no controle da dor, porque lá no início, quando estava muito difícil, quando você estava frustrado, quando você tinha passado por diversos tratamentos que não fizeram efeito, você não desistiu. Então, faixa preta é o faixa branca que não existiu. E quando você chega na faixa preta, seja tratando dor ou atendendo pessoas com dor,
você descobre que a faixa preta se trata de revisitar a base para ter eficiência na base. A base que foi te ensinada lá na faixa branca, nas primeiras faixas. E a mentoria é sobre isso. A mentoria te obriga, assim, eu pego você pela orelha, puxo você, torço a orelha, dou beliscão, meto pedrada. A mentoria, ela te obriga a revisitar o BeExpert. Ela te obriga a fazer o básico do BeExpert muito bem feito. É claro que tem fator novidade e fator inovação, como todo curso, mas o pilar principal é as revisitações do BeExpert, que são completamente obrigatórias dentro da mentoria. E assim você começa a galgar faturamentos maiores. Sair de 8 para 10, de 10 para 13, de 13 para 15, de 15 para 18, de 18 para 20, de 20 para 25, de 25 para 30 e por aí vai. É sobre isso. Enquanto você estiver na minha mentoria e na mentoria, sei lá, dos vencedores, na mentoria do seu, sei lá, dos fisioterapeutas manuais, na mentoria da maca boladona de tração eletrônica, você não vai entregar 100% nem no meu programa, nem no programa do outro colega. Então pense bem, as inscrições para a formação BeExpert e para a mentoria estão abertas e elas vão até domingo. Você tem 24 horas para se inscrever com desconto. Passou dessas 24 horas, meu amigo, já era. Você vai pagar o valor com reajuste. Então eu espero que você tenha assistido essa live, tenha entendido sobre o tratamento da síndrome de falha cirúrgica. E tenha entendido sobre como ter um plano B atrapalha você de conquistar seus objetivos, beleza? Esse podcast vai ficar gravado no YouTube, no Instagram, no Spotify, no Apple Podcasts e em outras plataformas de áudio para você ouvir como for melhor para você. Na corrida matinal, no seu treino matinal, na sua ida para o trabalho no trânsito. O que importa é que você não fique sem conteúdo para que amanhã você já consiga atender o paciente com mais qualidade, para que amanhã você já consiga identificar se o tratamento que você está passando funciona ou não funciona, beleza? Um grande abraço, movimento é vida.